Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. É inegável que as abordagens ericksonianas à hipnose e à psicoterapia, especialmente à hipnose, são extremamente populares. Não só pelo nome de Milton Erickson, mas também pelo estilo que a abordagem ericksoniana tem, que é um estilo particular comparado com abordagens clínicas e experimentais que são um pouco mais standardizadas, mais padronizadas, mais centradas em sugestões diretas e processos faseados. Não que as abordagens ericksonianas não sejam, no entanto, a forma como eles estabelecem fases e como eles conceptualizam e veem a utilização de hipnose em psicoterapia acaba por ser diferente de abordagens mais experimentais. Dito isto, também a popularidade das abordagens ericksonianas faz com que elas possam ser entendidas como sendo utilizadas às três pancadas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como eu já referi em vários vídeos, atualmente utiliza-se o nome e o estilo das abordagens ericksonianas como uma ferramenta de marketing, de modo a puxar pessoas. E depois, quando se está dentro dessas formações, percebe-se que de ericksoniano essa formação tem muito pouco, ou mesmo quase nada. Portanto, e que depois acaba, obviamente, para traduzir uma má imagem para os profissionais, uma imagem de que as abordagens ericksonianas são muito mais controversas do que eventualmente poderão ser. Eu acho que elas são úteis em determinados contextos e em determinados sentidos. E então o meu objetivo aqui é sugerir como as abordagens ericksonianas podem ser adaptadas a um contexto clínico, a um contexto mais de psicoterapia prático. Okay? Pronto. Em primeiro lugar, é importante entender que a utilização das abordagens ericksonianas vai estar sempre mais associada às questões clínicas, às questões psicoterapêuticas, do que as questões de investigação, necessariamente. Isto porquê? Porque se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento sobre o mundo da investigação, sobre como se faz investigação, percebe que para se realizar investigação, nomeadamente protocolos experimentais, que do meu ponto de vista acaba por ser uma mais-valia para se utilizar ou fazer investigação com a hipnose, que é criar mesmo protocolos de intervenção experimentais, as abordagens ericksonianas não são adequadas para tal. Porquê? Porque um protocolo experimental, de modo a ser validado e aferido, necessita de ter algumas considerações. Necessita de ter um manual de aplicação, de modo a ele ser replicado exatamente da mesma forma, com os mesmos termos, com o mesmo contexto, às vezes necessárias para a aferição e a validação do protocolo. E as abordagens ericksonianas não se centram nessa standardização. O benefício das abordagens ericksonianas é que elas podem ser e devem ser flexíveis, adaptando-se às características de cada pessoa que vem ao encontro do terapeuta. Portanto, e em contexto de investigação, é necessário haver esta standardização. Portanto,
O investigador deve ter um manual à sua frente em que ele diga, linha por linha, aquilo que vai acontecer. E que, no caso das abordagens ericksonianas, o objetivo é que essa linguagem seja adaptada. Ora, se não existe esta standardização, dificilmente se poderá investigar, não é, alguns dos... ou utilizar a forma ericksoniana de se fazer hipnose. Por outro lado, alguns dos princípios aos quais as abordagens ericksonianas estão inseridas, como por exemplo o princípio da utilização, também em termos experimentais é um princípio que é muito difícil de ser validado, porque o princípio da utilização implica que o técnico ou o terapeuta utilize características do cliente ou as suas próprias características ou mesmo características do contexto. Por exemplo, se eu vejo um determinado cliente a ter um determinado comportamento motor, ou corporal, neste caso, eu posso utilizar esse comportamento para introduzir algo na sessão ou introduzir algo terapêutico. Isto é um exemplo do princípio de utilização. Em contexto experimental, onde a standardização e a repetição exata são adequadas ou são requeridas pelo meio de investigação, utilizar este tipo de princípios no contexto de investigação não é adequado. Portanto, do meu ponto de vista, as abordagens ericksonianas vão sempre estar remetidas à prática clínica. Portanto, qual é que é a melhor utilização que nós podemos dar então a essas práticas? Bom, em primeiro lugar, eu penso que o princípio da utilização é um princípio muito importante e que pode ser muito útil no contexto de psicoterapia no geral e hipnose em particular. Embora seja um princípio das abordagens ericksonianas, a verdade é que no mundo da psicoterapia vários autores já falaram, especialmente no campo da integração em psicoterapia, falaram na necessidade de que os terapeutas devam adaptar ou devam flexibilizar as suas intervenções de acordo com as características de cada cliente que chega. E isso é um princípio de utilização. E isso é um princípio, não é, ericksoniano, ou que Milton Erickson frisava e fazia muito parte do seu estilo. Portanto, eu penso que o princípio da utilização deve ser fundamental do ponto de vista clínico. Mesmo que nós executemos uma abordagem que esteja empiricamente validada, ou seja, um protocolo, poderá haver a necessidade de nós adaptarmos, nem que seja a linguagem desse protocolo, a clientes ou a cada cliente que nos chegue. Até porque, muitas das vezes, nós temos que ter em conta a fase de desenvolvimento do cliente, isto quando, obviamente, estamos a falar também com crianças e adolescentes, ao qual a hipnose também é possível. Temos também de falar de níveis de literacia, ou seja, se eu estiver a falar com uma pessoa que tem um nível cultural ou um nível de literacia superior, obviamente terá um entendimento diferente de alguns termos, de algumas expressões, do que uma pessoa que tenha uma instrução básica ou que tenha já uma idade mais avançada. E, portanto, do ponto de vista de adaptação, não é? Do ponto de vista de nós podermos realizar uma intervenção, esses pormenores devem ser adaptados, não é? Devem ser flexibilizados, devem ser realizados à medida
de cada cliente. E, portanto, o princípio de utilização deve ser colocado dessa forma, deve ser muito útil em termos de nós pensarmos nas abordagens ericksonianas, e mesmo quem não seja puro ericksoniano poder utilizar esse princípio na sua prática. Depois, o tradicional a tradicional permissividade daquilo que são as abordagens ericksonianas também podem ser muito úteis dependendo de caso para caso. Ou seja, se nós estivermos com um cliente que tende a ser mais confrontativo ou que reaja mal a uma diretividade, então a utilização de uma linguagem mais validante, mais permissiva, mais aberta à possibilidade de escolhas, será mais adequada em termos do estabelecimento da relação terapêutica, do estabelecimento da aliança terapêutica, no estabelecimento do processo terapêutico em si, do que estarmos a chocar, né, com a pessoa. Aliás, se nós pensarmos no contexto da aliança terapêutica, na área da investigação da aliança terapêutica, nós podemos, por exemplo, pensar no modelo de Safran, Muren e Eubanks, em que, de acordo com esses autores, a aliança terapêutica é vista ou é tida com base na inevitabilidade da existência de rupturas na relação. E dentro dos vários tipos de rupturas que podem existir, existe rupturas de confrontação ou também rupturas de afastamento. Mas vamos fixar-nos nas rupturas de confrontação, ou seja, são rupturas aos quais o cliente entra em confronto com o terapeuta, sendo que esse confronto possa ser com alguma sugestão, com alguma abordagem técnica ou mesmo com alguma característica do terapeuta. E, portanto, se nós lidarmos com essa confrontação de uma forma de utilização de linguagem direta e vá mais rígida, podemos correr o risco de estarmos a alimentar esse confronto e, ao mesmo tempo, não sairmos deste ciclo e arriscarmos a aumentar o nível da ruptura, portanto, passar para uma macro-ruptura. Portanto, utilizarmos alguns contextos de permissividade e contextos de uma linguagem permissiva e uma linguagem aberta à possibilidade de escolhas poderá ser sempre útil para vários clientes, o que não significa que todos eles necessitem dessa permissividade ou que nos peçam essa permissividade. Outro elemento também essencial tem a ver com a utilização de várias formas linguísticas, como histórias, metáforas, analogias, exemplos do cotidiano. Existe um grande debate sobre se de facto todas essas formas linguísticas ou formas de passar uma determinada mensagem, se todas elas são hipnóticas, se todas elas preenchem uma estrutura daquilo que nós conhecemos como que é utilizada em hipnose, nomeadamente no âmbito experimental. Do ponto de vista clínico, eu acho que se funcionar,
se for uma forma preferencial do cliente para receber essas mensagens, o que é que eu acho que é sempre do melhor utilizar, não é? Se não é hipnose, então não é hipnose. O que interessa é que resulte, o que interessa é que seja eficaz e que vá de encontro com a preferência da pessoa. Algo que eu tenho visto que resulta bastante bem é utilizar exemplos do cotidiano para explicar determinados fenómenos de hipnose e alguns processos sobre os quais a hipnose funciona, e mesmo na utilização de algumas sugestões. Eu acho que nós puxarmos algo que seja da realidade da pessoa, do mundo da pessoa, é sempre muito mais útil do que a linguagem técnica propriamente dita. E, portanto, a utilização de exemplos de cotidianos e de alguma mensagem um pouco mais eloquente, um pouco mais declamante, no sentido de declamar, não é poesia, mas declamar histórias, eu acho que pode eventualmente ser útil. Claro que não vamos cair no exagero de estar sempre a fazê-lo, especialmente para pessoas que não que esse tipo de língua, de forma de passar a mensagem, possa não fazer sentido. Não é? Se eu tenho alguém à minha frente que se sente bastante confortável com uma sugestão direta, então não vejo por que não fazê-lo em vez de estar a contar uma história. Né? Porque uma das questões é que os ericksonianos partem do princípio que todas as pessoas têm os recursos para entenderem ou para retirarem o sumo das mensagens de histórias e de analogias, e às vezes isso não é verdade. Às vezes isso é mais uma crença dos ericksonianos do que propriamente algo que é absolutamente realístico. Portanto, eu penso que é uma forma adequada para adaptar a abordagem ericksoniana à clínica. Bom, e outra coisa que eu acho que é útil abordar-se ou adaptar-se das abordagens ericksonianas tem a ver com a forma como nós ajudamos a pessoa a elicitar o estado de hipnose. Muitas das vezes, do ponto de vista clínico e experimental e mais no âmbito dito tradicional de hipnose, o terapeuta ou o hipnotista realiza rituais elaborados ou às vezes até induções mecânicas muito rebuscadas para induzir ou para ajudar a pessoa a elicitar o estado de hipnose. Podendo ser elas a indução de Hellman, com toda aquela estruturação, ou as induções de choque, ou até mesmo outros rituais mais elaborados. Do ponto de vista ericksoniano, e daí é que entra se calhar aquela ideia mais conversacional, se a pessoa aplicar os princípios aos quais o estado de hipnose pode ser elicitado em colaboração com a pessoa, então vocês podem utilizar um contexto mais de conversa mais interacional para ajudar a elicitar o estado de hipnose e todos os outros fenómenos subsequentes do que propriamente utilizar alguma indução mais ritualizada. Eu não digo que isso não tenha lugar e eu não digo que isso não possa ser utilizado em clínica. O que eu digo é que se
estivermos num contexto de interação com uma pessoa em que é mais apropriado termos então e elicitarmos este estado de uma forma mais interacional, mais conversacional, porque não, em vez de estarmos a pedir à pessoa para fechar a mão, ter isto rígido e focar a sua atenção aqui, quanto mais tenso fica, como se fosse uma barra de ferro ou uma barra de madeira, e isto não quebra, etc. E estão a perceber a ideia. Portanto, em vez de fazermos esses rituais todos que podem ser desnecessários para algumas pessoas, por que não simplesmente interagir com eles com um intuito, com uma abordagem mais de elicitação colaborativa desse estado. E, sobretudo, a última mensagem que eu queria passar é mesmo isto, colaboração. Muitas das vezes, algumas abordagens específicas de hipnose pecam por assumir uma posição de desnível na relação, ou seja, o terapeuta hipnotista está aqui, o cliente está aqui, né? Enquanto que numa dinâmica de interação relacional, ambos estão ao mesmo nível, ambos estão em relação, ambos estão a interagir um com o outro, e o próprio terapeuta utiliza essa interação para ajudar a facilitar o processo. E eu penso que isso é algo que pode ser fundamental do ponto de vista de estabelecimento clínico e do estabelecimento de uma relação terapêutica. Certo que várias pessoas, vários investigadores de renome já fazem esta apreciação de que, de facto, de um ponto de vista de aplicação clínica, terapêutica, esta interação é muito mais útil do que somente a realização standardizada de determinadas fases de processo, por assim dizer. Não que isso não seja útil para alguns contextos, mas quando não é útil, esses investigadores e esses clínicos já começam a adaptar as suas práticas a alguns destes princípios. E eu penso que, se nós virmos as abordagens ericksonianas como sendo desta forma e, sobretudo, percebermos o contexto atual, ou seja, que nem tudo aquilo que Milton Erickson e outras pessoas faziam há anos atrás, hoje em dia, possa ser adequado, quer em termos de contexto, quer em termos daquilo que nós encontramos enquanto sociedade e enquanto os clientes que nos chegam. Se nós percebermos como podemos adaptar estes princípios às práticas atuais, então eu penso que as abordagens ericksonianas têm um papel na utilização na prática clínica, e de novo, essencialmente na prática clínica. Espero que estas mensagens possam ser aproveitadas por alguns de vós e em algum contexto específico. Quanto a mim, despeço-me por hoje, desejando a todos uns bons dias, aproveitando este tempo para quem obviamente possa, né? Para quem tenha disponibilidade, não para quem esteja em pleno sofrimento nos doutoramentos. Piada pessoal. Se gostaram deste vídeo, partilhem. E quanto a mim, despeço-me vendo-vos num próximo vídeo.